Este é o EduCast, um podcast feito com ferramentas de inteligência artificial, trazendo um resumo em áudio sobre uma pesquisa selecionada de literatura específica do assunto de cada episódio. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa teia bem complexa, sabe? A relação entre como a sociedade se organiza, o meio ambiente e o uso da terra. Para isso, a gente está olhando para algumas fontes bem interessantes. Tem uma dissertação da UFRN, que fala de ecossocialismo e assentamentos. Sim. Alguns artigos para a gente entender melhor o que é ecologia e o próprio ecossocialismo. E também um estudo bem pé no chão sobre infraestrutura e impacto ambiental em assentamentos lá de Minas Gerais. Exato. A nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos, sabe? Ligar as teorias, os movimentos sociais, com os desafios e, claro, os potenciais que a gente encontra no campo brasileiro. E essa conexão é crucial, né? Porque muitas vezes a gente vê essas coisas separadas. Ah, problema ambiental é uma coisa, problema social é outra. Pois é. Mas quando a gente olha junto, a compreensão fica, assim, muito mais rica, né? Dos problemas e, quem sabe, das saídas também. Perfeito. Então vamos começar pela base, pela ciência, ecologia. O que é isso, afinal? De forma simples, é o estudo científico de como seres vivos interagem entre si e com o ambiente deles, né? Tipo, como eles se distribuem, por que tem mais de um tipo aqui e menos ali, essas coisas. Isso. O termo foi criado lá no século XIX por um alemão, Ernst Haeckel. E é um campo gigante, vai desde o nível molecular até a biosfera inteira. E estuda conceitos como nicho ecológico, biodiversidade. Populações, comunidades. E o que eu acho fascinante, que as fontes trazem, é que a ecologia mostra que não é uma via de mão única, sabe? Como assim? Os organismos não são só afetados pelo ambiente, eles também modificam o ambiente. É a tal da construção de nicho. Ah, tipo os corais construindo recifes. Exatamente. Ou cupins que mudam completamente a estrutura do solo. Eles são verdadeiros engenheiros de ecossistemas. Então, a ecologia dá pra gente as ferramentas para entender essas dinâmicas e como as nossas ações enquanto sociedade impactam tudo isso. Entendi. Bom, saindo um pouco da biologia pura e entrando numa visão mais política, digamos assim, a gente encontra o ecossocialismo. As fontes que a gente leu definem como uma corrente de pensamento que tem raízes lá no marxismo e que faz uma ligação direta entre o sistema capitalista e a crise ecológica que a gente vive hoje. Certo. A ideia central é que essa busca sem fim por lucro, por expansão do capital, ela não causa só exploração social, mas também a destruição do meio ambiente. São duas faces da mesma moeda para essa visão. E aí a proposta deles é bem radical, né? Argumentam que só superando o capitalismo daria para construir uma sociedade diferente. Uma sociedade sem exploração do homem pelo homem e também sem essa exploração predatória da natureza. Tem um conceito-chave que eles usam muito, né? Que as fontes destacam. A fratura metabólica. Isso, fratura metabólica. É um termo que o próprio Marx usou e que foi resgatado mais recentemente por autores como John Bellamy Foster. E o que seria essa fratura? Basicamente, a ideia de que o capitalismo quebrou a relação, o metabolismo, digamos assim, entre a sociedade humana e os ciclos naturais. A lógica de acumular capital não respeita os limites do planeta, né? Entendi. Prioriza o lucro agora, mesmo que isso destrua a base lá na frente. Exato. Pensa na agricultura industrial que esgota o solo rapidinho. Ou naqueles produtos feitos para quebrar logo, a obsolescência programada, que gera uma montanha de lixo. Então, é isso. Eles argumentam que essas soluções verdes dentro do capitalismo, tipo crédito de carbono, selos verdes, são, na verdade, insuficientes. Ou até uma ilusão. Por quê? Porque não atacam a raiz do problema que para eles é o próprio sistema. Essa lógica de crescimento infinito num planeta finito. Seriam só paliativos, entende? Entendi. E trazendo isso para o nosso chão, para o Brasil, para o campo, como essa visão ecossocialista se conecta com os movimentos sociais daqui? A dissertação que você mencionou aponta para vários, né? Via Campesina, MST, CPT, MPA. Sim. Não que todos eles se digam ecossocialistas, claro, mas as lutas deles, as práticas, a luta pela terra, a defesa da agroecologia, a busca pela soberania alimentar, tudo isso pode ser visto como
Como a fonte diz, sementes do ecossocialismo. São formas de resistir a essa lógica dominante do capital e tentar construir outras relações. Relações mais justas socialmente e mais equilibradas com a natureza. E a figura do Chico Mendes é muito forte nisso, né? A fonte lembra dele. Exatamente. Ele dizia que a militância ecológica não podia se separar da luta social. A defesa da floresta e a defesa dos direitos dos seringueiros eram a mesma luta. E a reforma agrária entra aí como um ponto central, né? No Brasil, a concentração de terra é absurda, uma das maiores do mundo. Pois é. E a dissertação até mostra uma correlação. Onde a terra é mais concentrada, o IDH, o desenvolvimento humano, tende a ser pior. Nossa! Aí você tem o contraste, né? A agricultura familiar que, mesmo com dificuldade, bota a maior parte da comida na nossa mesa. Sim, o arroz, o feijão. Isso. E do outro lado, o agronegócio, focado na exportação, com um histórico que vem lá de trás da exploração, da monocultura. Então, para a visão ecossocialista, esse modelo do agronegócio é insustentável. Sim, eles criticam muito esse modelo baseado no latifúndio, na monocultura para exportar. Mas olha, é preciso ter cuidado também. Como assim? Defender a reforma agrária ou a agricultura familiar não significa que automaticamente as práticas vão ser ecológicas, entende? Ah, claro. Uma coisa não garante a outra. Exato. Mas a desconcentração da terra, o apoio a modelos alternativos como a agroecologia, isso sim abre um potencial enorme para um caminho mais sustentável. E olha, aqui a coisa fica muito concreta, porque a dissertação traz um estudo de caso fantástico, o assentamento Moacir Lucena, lá em Apodi, no Rio Grande do Norte. Esse é um exemplo muito rico, né? Demais. A história deles é forte. Começou com uma ocupação em 96. Eram famílias que viviam numa situação, olha, análoga à escravidão na fazenda antiga. Pesado? Muito. Um dos assentados, o José Holanda, ele descreve o sistema de meia, onde quase tudo ia para o patrão. E ainda tinha a bodega do patrão para se endividar. Ele fala assim, ó, resumindo tudo, 90% ficava para o patrão e 10% ficava porque era obrigado a ficar. Era o milho e o feijão da gente consumir. Nossa Senhora, uma exploração absurda. Total. E foi dessa situação limite, com o apoio da CPT, do sindicato, que eles decidiram lutar pela terra, mesmo com ameaça e tudo. E o mais incrível é como a agroecologia surgiu para eles, né? Exato. Não foi uma coisa que veio de fora imposta, foi uma decisão deles, baseada no sofrimento que eles tiveram com o agrotóxico na época da fazenda. O José Holanda fala de novo. Ave Maria, jamais. Acho que o sofrimento do passado conscientizou a gente para não praticar novamente. Que forte isso. A própria experiência negativa virou motor para mudança. Sim. Aí eles abandonaram queimada, veneno, semente transgênica, começaram a usar sementes crioulas, que eles chamam de caboclas, adubo orgânico. Eles valorizam muito o saber local, sabe? O povo é sujeito de sua história, eles dizem. Mas também reconhecem a importância da ajuda técnica. É uma combinação interessante. E tem a organização comunitária também, né? Associação, grupos de mulheres, cooperativas. Isso, para gerir o assentamento, para vender a produção sem depender de atravessador. E tem um respeito pela terra que eles chamam de mãe. É. Moacir Lucena parece um microcosmo onde muitos daqueles princípios que a gente falou antes aparecem na prática, né? Autogestão, produção para necessidade local, prática ecológica consciente, resistência. Pois é, mas aí vem a pergunta, até que ponto uma experiência assim pode ser replicada? Quais são os desafios? E essa pergunta é o gancho perfeito para outra fonte que a gente tem aqui, o estudo lá de Minas Gerais, do Durante e equipe. Ele joga um balde de água fria, digamos assim, ao mostrar as dificuldades estruturais que muitos assentamentos enfrentam. Verdade, esse estudo é bem amplo, né? Analisou mais de 1000 lotes em 2 regiões bem diferentes de Minas. O norte de Minas, mais pobre, semiárido, e o Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, que é uma região mais desenvolvida. Eles usaram uma ferramenta chamada Matriz de Leopold para ver o impacto ambiental da infraestrutura nesses lugares. E a hipótese deles era que onde a infraestrutura fosse pior, mais precária, o impacto ambiental negativo seria maior. E confirmou. Confirmou. E de forma bem preocupante. O estudo mostrou umas lacunas, assim,
gritantes, principalmente no norte de Minas. Tipo o quê? Saneamento, por exemplo. Uma parte enorme das famílias não tinha banheiro adequado. Esgoto e a água da pia, do chuveiro, tudo jogado a céu aberto ou em fossa negra. Aquela bem rudimentar. Nossa, isso contamina tudo, né? Solo, água. Exatamente, um risco enorme para a saúde e para o ambiente. E o lixo? Qual era o problema com o lixo? O destino principal era a queima, tanto no norte de Minas quanto no Triângulo. No Triângulo, pasme, mais da metade das famílias queimava o lixo doméstico. Queimar o lixo. E imagino que embalagem de agrotóxico também, né? Também. Especialmente no norte de Minas, a queima de embalagem de agrotóxico e de remédio veterinário era muito comum. Isso libera muita substância tóxica no ar, no solo. E ignora totalmente aquela regra de devolver a embalagem, né? Pois é. Além disso, as estradas. No norte de Minas, mais de 1/3 dos assentados disse que as estradas eram ruins. De terra. Imagina na época de chuva. Dificulta tudo. Escoar a produção, ir ao médico, levar filho para a escola. Complicado. Teve algum ponto positivo na infraestrutura? Olha, o acesso à energia elétrica era relativamente bom nas duas regiões, talvez por causa de programas como o Luz para Todos. Foi um alívio no meio de tantos problemas. Mas, no geral, o estudo mostrou que o impacto ambiental era pior onde a infraestrutura era pior, né? Sim, significativamente maior no norte de Minas, justamente onde faltava saneamento, estrada boa, coleta de lixo adequada. A hipótese foi confirmada. Então, juntando as peças, o que essa comparação entre Moacir Lucena e a realidade de Minas nos disse? Diz muito, né? O caso de Minas mostra o peso da realidade estrutural, a falta de investimento do Estado em coisas básicas, saneamento, estrada, apoio técnico para o manejo correto do lixo, da água. Isso não só cria problema ambiental e de saúde grave, como também prejudica a vida das pessoas e a própria chance do assentamento dar certo economicamente. Pode até minar os objetivos da reforma agrária, sabe? Quer dizer, só dar a terra não basta. De jeito nenhum. Sem esse suporte básico do Estado, a própria distribuição da terra pode acabar levando a mais degradação, mais dificuldade. Torna muito mais difícil surgirem experiências sustentáveis como a gente viu lá em Moacir Lucena. Fica claro como as estruturas ou a falta delas moldam tudo, né? O social e o ambiental. Exatamente. Conecta totalmente com a crítica sobre como o sistema maior influencia os resultados no local. Certo. Então, para a gente ir amarrando, o que a gente viu hoje? A ecologia nos deu a base, mostrou como tudo está interligado na natureza. Isso. O ecossocialismo trouxe uma lente crítica, dizendo que a crise ambiental está amarrada no sistema capitalista e que a solução passa por mudança social profunda. E aí, quando a gente olha para os assentamentos rurais no Brasil, eles aparecem como lugares de uma complexidade enorme. Muita complexidade. São espaços de resistência, de potencial para criar coisas novas, como a agroecologia lá de Moacir Lucena. Sim, novas relações com a terra, com a comunidade. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a realidade de muitos é essa que Minas Gerais mostrou. Falta de estrutura básica, carência, que gera outros problemas ambientais e trava o desenvolvimento. Fica nítido que não tem resposta fácil, né? As iniciativas locais, a organização das pessoas são fundamentais, claro, mas elas esbarram nesses limites maiores. A falta de investimento público, de apoio real para uma transição agroecológica. Sem dúvida. Reforça muito a necessidade de políticas públicas sérias, que não só entreguem a terra, mas que garantam condição de vida digna e de produção sustentável no campo. Diante disso tudo, fica uma pergunta no ar, né? Que as próprias fontes provocam. Qual seria o caminho, então, para a gente construir um campo no Brasil que seja justo para as pessoas e equilibrado com o ambiente? É a grande questão. Será que a chave é fortalecer e multiplicar essas experiências de base, tipo o Moacir Lucena? Ou será que a prioridade tem que ser um investimento pesado em infraestrutura para resolver essas carências que a gente viu em Minas? Ou será que a mudança precisa ser ainda mais funda, como dizem os ecossocialistas, mexendo na estrutura do próprio sistema econômico e social que está na raiz dessas desigualdades e desses problemas ambientais? Olha, talvez a resposta não seja uma coisa ou outra, né? Talvez seja justamente a capacidade de articular essas frentes todas. Valorizar o saber local,
a autonomia das comunidades, lutar por política pública que garanta direito, que garanta infraestrutura, e, ao mesmo tempo, manter esse olhar crítico sobre as estruturas maiores de poder, sobre a economia. Integrar os saberes, integrar as lutas. Talvez seja por aí o desafio para achar caminhos que realmente transformem.